mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, e muitas mulheres nessa casa farão diferença no seu tempo. Porque a misericórdia do Senhor alcançou algumas mulheres que estão aqui, ou todas as mulheres que estão aqui. Aonde você estaria hoje, mulher, se não fosse a graça de Deus? Aonde você estaria hoje, mulher, se Deus não tivesse te alcançado na sua juventude, na sua adolescência? Aonde você estaria hoje? O que você estaria fazendo hoje se Deus não tivesse alcançado você? Então você precisa dizer assim: obrigado, Jesus, por ter me alcançado. Pela obra que o Senhor fez na minha vida, pela obra que o Senhor fez na minha casa, na minha família. E por mais coisas que Ele fará na sua vida. Deus fará muito mais na sua vida, na sua casa. Meninas que estão aqui, pequenas meninas como aquela que está bem ali, será um instrumento de Deus na sua geração. Porque Deus está levantando uma geração nesta casa, debaixo de uma unção nova. Como aquela menina que canta bem ali, Deus vai abençoar uma geração. Porque Deus está resgatando meninas. Como uma menina que está bem aqui, que vai se transformar numa boa YouTube e uma boa atriz, que vai mudar a geração da sua geração. Sabe por quê? Porque Deus levanta mulheres, assim como levanta homens na sua geração. Assim como Deus levantou muitos homens, eu quero trabalhar com você hoje a misericórdia de Deus na vida de algumas mulheres. Porque mulheres bíblicas são bons testemunhos para nós. Mulheres bíblicas são aquelas que podem nos ajudar a entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. E como uma geração que foi levantada, eu quero te abençoar hoje com um testemunho de fé. Abra a sua Bíblia. Em Gênesis 18, versículo 11 a 14. Eu quero te falar de uma mulher. A sua história é um testemunho de fé diante da infertilidade e da promessa de Deus. Deus faz milagres. Deus faz milagres. E esses milagres estão ativos essa noite. Eu quero profetizar nesta casa fertilidade diante das promessas de Deus. Ok? Deus já liberou promessas. Muitos de vocês, mulheres, homens que estão nesta casa hoje, já receberam promessas de Deus. Mas nessa noite eu quero ativar a fertilidade desta promessa na sua vida. Promessa alcança uma terra fértil que é você. E a esterilidade desta terra não vai mais se proceder, porque o Senhor abrirá um caminho novo sobre a sua vida. Diz assim, Gênesis capítulo 18, versículo 11. Abraão e Sara já eram bem velhos. Bem velhos. Eu gosto dessa palavra, bem velhos. Porque afinal de contas, o que a gente às vezes quer na nossa vida está muito baseado, talvez, numa juventude. Mas eu quero dizer que ninguém aqui morrerá sem ver a misericórdia e a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Não importa se você está vivendo 10 anos, 20 anos, 30 anos, a promessa está ativa. Quem recebe, recebe. A promessa está ativa. E você não morrerá enquanto não vê a promessa se cumprir. Eu tenho promessas, e você? Eu tenho promessas. E eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir em minha vida. Diz assim, Abraão e Sara eram bem velhos. E Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Isso fala de um tempo que às vezes nós, homens e mulheres de Deus, acreditamos que acontece em nós. Que é o tempo ou a prova do tempo. O que é a prova do tempo, pastor? É quando nós sabemos que existem promessas e nós deixamos o tempo passar, ou Deus deixa o tempo passar, e achamos que a promessa não vai se cumprir. Promessas não têm prazos de validade. Promessas estão valendo nas nossas vidas.
E o que eu quero dizer para você essa noite é que você tem algumas promessas. E por mais que o tempo, a seu tempo cronológico tenha passado, essas promessas não morreram na sua vida. Essas promessas estão de pé na sua vida. Talvez você diga, mas pastor, ainda não se cumpriram. Talvez o cumprimento dessas promessas não chegaram na sua vida, porque talvez você ainda não esteja preparado para ver as promessas. Mas eu quero dizer para você que as promessas se tornarão realidade na sua vida. Abraão e Sara, a Bíblia diz que já havia passado o tempo da sua fertilidade. Já tinha passado o tempo de algo que poderia acontecer. Mas o Senhor é um Deus que tem o tempo nas suas mãos. Você pode achar que o tempo já passou, mas para o Senhor o tempo ainda não passou. Ele está no dia do teu nascimento, Ele está no dia do teu casamento, Ele está no dia do teu velório, porque o Senhor caminha no tempo. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Nada tira do Senhor o poder do tempo. Então Ele pode acelerar uma coisa, ou Ele pode atrasar alguma coisa. Ele é o Senhor do tempo. Como o Senhor do tempo, Ele sabe exatamente a hora e o momento, porque o Senhor nunca chega atrasado. Você crê nisso? Suas promessas não estão atrasadas. As suas promessas estão melhorando para você. As suas promessas estão entrando em novos níveis. E diz o versículo 12, por gentileza. Versículo 12. Por isso, riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu Senhor, meu marido também é idoso. Olha só, ouça comigo. Pense comigo. Essa mulher está vivendo um dilema talvez agora. Porque ela ouviu uma promessa, mas agora ela olha para o seu corpo e identifica que ela não é mais tão jovem. Por não ser tão jovem, há limitações no seu corpo para produzir. Mas essa mulher, ela entende que Deus está no controle de todas as coisas. E ela fala assim: Senhor, mas meu marido está velho. Eu também estou velha. Quantas vezes você não disse isso para Deus? Quantas vezes você não disse para Deus: Deus, será que não vai acontecer? Será que não vai se tornar uma realidade? Será que não vai ser aquilo que tem que ser? Não se preocupe. Não ache que Deus está distante da sua promessa, porque Ele não está. E nem você está distante da promessa que Deus tem feito para você. Veja o versículo seguinte comigo. Olha o que ele diz, o versículo seguinte. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Olha a pergunta de Deus para Abraão. Abraão talvez não sabia muito o que responder, não é? Porque às vezes nós mesmos temos medo, temos receio, nos entristecemos, às vezes nós nos deixamos abalar porque a promessa não se cumpriu. A promessa se cumprirá. Na hora certa a promessa se cumprirá. Esteja só preparada para a promessa se cumprir na sua vida. Porque muitas das vezes a promessa, ela está ativa, mas o nosso coração, ela fica entristecido ou magoado. Mas olha o que está dizendo no capítulo, versículo 14. O versículo 14 diz algo muito interessante. Existe alguma coisa difícil demais para o seu Senhor, Sheila? Cristiano, existe alguma coisa difícil demais para o nosso Deus? Existe, Bela, alguma coisa demais para o nosso Deus? Não. Não existe coisa nenhuma difícil demais para o nosso Deus. Não existe nada que nessa terra detenha a palavra de Deus na sua vida e na minha vida. Não existe nada que pare o poder do Senhor na nossa vida. Se o Senhor desejar, Ele vai cumprir, porque não há demônio, não há homem, não há sistema, não há nada que impeça o poder e o agir de Deus, porque não há nada nessa terra que impeça o poder de Deus na sua vida.
Ou há? O homem atrapalha você? Pode atrapalhar, mas ele não impede o que Deus vai fazer na sua vida. O homem pode se levantar, mas não impede o que Deus quer fazer na sua vida. E o que Deus quer fazer na sua vida é muito grande. Você crê nisso? Muito grande o que Deus quer fazer na sua vida. Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Uau! Uau! Olha o que o homem de Deus está dizendo. Há alguma coisa que impeça? Não. E ele coloca e estabelece um tempo dizendo, olha, Deus vai fazer o que tem que ser feito. Na sua vida, mulher de Deus que está aqui hoje, Deus vai fazer o que tem que ser feito. Você precisa crer nisso. Ah, pastor, mas está difícil, mas não desanime. Está difícil, mas não fraqueje. Está difícil, não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para cima, porque é de cima que vem o teu socorro. Homem, ninguém nessa terra pode fazer na sua vida o que Deus pode fazer. Tem promessa aí? Não ouvi, tem promessa aí? Então ela vai se cumprir. Porque talvez você diga, pastor, eu ouvi promessa há alguns anos atrás e não se cumpriram. Não se preocupa. Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Por quê? Porque Deus é um Deus de promessas. Então essa mulher viu o tempo passar. A prova do tempo talvez seja para nós a mais difícil. Quando nós temos que às vezes esperar. Mas para esperar precisamos ter fé. Porque fé vê o invisível, crê no impossível e ouve o inaudível. A fé é a ferramenta principal para que você e eu vejamos a promessa se cumprir. Por isso, essa noite, em nome de Jesus, há uma fertilidade de fé na sua vida que ativará o cumprimento das promessas. Você recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus. Não precisa, muito obrigado. Ah, já que ela mandou, está mandado. Quando nós temos a promessa, nós vemos ela se cumprir. Vai se cumprir, Val. Vai se cumprir. Vai se cumprir. A promessa na sua vida, Renata, vai se cumprir. Porque a promessa na vida de vocês, viu, irmã Kátia, a promessa na sua vida e ela vai se cumprir. Porque Deus é um Deus de promessas. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, mulheres, eu te libero essa palavra de promessa e de fé. E você vai carregar em suas mãos a promessa que o Senhor te fez. Só quem recebe vai dizer amém, porque quem não recebe vai ficar olhando os outros receberem as suas promessas. A promessa é sua, ela não é minha, então eu vou lutar pela minha promessa e você vai lutar pela sua promessa. O problema é que você não pode ficar desanimado demais e desistir da sua promessa. Não desanime. Vá atrás dela e você vai vivê-la. Sabe a outra coisa, mulher, que eu quero te gerar essa noite? É uma lealdade e devoção no seu coração. Que Deus vai honrar você. Olha só. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ruth, no capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Quero te falar de uma mulher chamada Ruth. A sua lealdade e devoção, a sua sogra Noemi, a levaram a um lugar de honra na linhagem de Davi. Deus vai pegar mulheres aqui essa noite e vai colocar numa linhagem de honra. Deus levantará. Aí você diz, pastor, mas eu não tenho linhagem nenhuma. Não te interessa. O Deus que é poderoso te coloca nessa linhagem. Noemi não deveria estar na genealogia de Jesus,
mas o Senhor a colocou na genealogia de Jesus. Ruth também está lá. Ruth está lá porque Ruth foi fiel e leal. Olha o que diz: Boaz foi à porta da cidade, assentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz chamou: venha cá, sente-se, amigo, quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Versículo seguinte, por gentileza. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se assentasse com ele. Versículo seguinte. Em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nossos parentes Elimeleque. Versículo seguinte. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgatasse, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Versículo seguinte. Então Boaz disse: é claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth. E a viúva moabita disse desse modo: ela poderá ter filhos que levem o nome do seu marido e mantenham a herança na família dele. Versículo seguinte. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Vai comigo. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. Vai. E junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspera em Efratá e formosa em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e de Judá. Não sei se você conseguiu entender, mas aqui há uma promessa que vai se cumprir em muitos de vocês, mulheres que estão aqui essa noite. Sabe, essa mulher não tinha nem eira nem beira. Seu marido havia falecido. Ruth estava debaixo de uma maldição. Ela estava debaixo da maldição de não ter herdeiros, e por não ter herdeiros, ela não poderia deixar que a herança para sua família, porque os herdeiros não vinham.
Mas é interessante que quando Boaz a enxerga, Boaz nasce no coração de Boaz um amor por ela e vai ajudá-la e vai tentar fazer o que é possível. A promessa é a seguinte: se você é fiel ao Senhor teu Deus, o Senhor te dará muitas válvulas de escape nessa terra e mudará a maldição e transformará em bênção. O Senhor te dará uma herança para quem não tem herança. O Senhor trará herança para quem não tem herança. Se você diz, eu não tenho herança, o Senhor pode gerar uma herança para você, para que você deixe aos seus futuros uma herança. Foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth sai do anonimato e passa agora a ser a esposa de Boaz. Quando você olha lá na genealogia de Jesus, a promessa se cumpriu, porque Deus é um Deus que cumpre as promessas. Ele coloca Ruth agora na descendência do Messias, e durante toda a eternidade falarão e mencionarão o nome da Ruth por causa da sua lealdade e da sua fidelidade. Eu profetizo na sua vida, mulher, esse nível de intenção no seu coração, de lealdade e fidelidade, e o Senhor ativará a sua herança sobre a terra. Você verá a herança se cumprindo, a tua descendência irá viver a tua herança, porque tu tem uma promessa e a tua descendência irá ver a promessa se cumprir. E eu te digo uma coisa a mais essa noite: durante 1000 gerações a promessa irá se cumprir na tua vida, porque Deus é um Deus de promessas. Não interessa qual seja a sua circunstância, não interessa qual seja o seu posicionamento hoje, igreja. Ele é um Deus que muda a sorte. Ele muda a direção da vida. E eu profetizo hoje muitas vidas sendo transformadas, redirecionadas, começando a ver um caminho que era tortuoso se endireitar. Muitas pessoas que eram desesperançadas terão esperança no seu coração. Muita gente que não tinha para onde ir vai ter para onde ir, porque Deus é um Deus de promessas. Você não entendeu isso? Daqui a alguns anos, os seus filhos entrarão em lugares que você nunca entrou antes. Daqui a alguns anos, os seus filhos irão falar idiomas que você nunca falou antes. Irão ter coisas que você nunca teve antes. Sabe por quê? Porque você será uma resgatadora de herança para a sua geração. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Porque quando ele faz, ninguém pode segurar o que ele faz. Pastor, eu não tenho nem marido. Teu marido é o Senhor. E se ele quiser, ele te dá um marido na terra, mas se ele não quiser, ainda assim ele cumpre a promessa na sua vida. Você não disse amém, então perdeu a bênção. Por quê? Porque as promessas não são para todos, são para aqueles que creem. Tem muita gente que tem promessa, meu amor, mas não crê nela. Tem muita gente que sabe que tem promessa e não luta por ela. Tem muita gente que sabe que é promessa, que está esperando cair do céu alguma coisa, e tem coisas que não cairão do céu. Tem coisas que você tem que se levantar, você tem que lutar, você tem que ir atrás, porque a bênção você já tem, agora é conquistar. Ninguém conquistará a bênção de braços cruzados. Ninguém conquistará a herança olhando alguma coisa acontecer. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, você vai ver algo interessante sobre uma mulher que também viveu a graça e a promessa. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26.
no 6º mês de gestação, alguém pode continuar lendo para mim aí, por favor? Uh! Eu posso ouvir um amém aí? Primeira coisa, tire o medo. Mulher, perca o medo. É impossível, pastor? Não, não é impossível. Imagine a reação desta mulher sendo visitada por um anjo, Roberta, e o anjo falando com ela, e uma das coisas que o anjo diz, Evangelice, tire o medo. Ei, tira o medo. Porque enquanto o medo operar, você não terá coragem de enfrentar. Enquanto o medo estiver no seu coração, você não conseguirá tirar forças para enfrentar situações. Há muitas situações que tanto eu quanto você temos que enfrentar. Há muitas situações que quanto eu e você temos que enfrentar de igual para igual, não tendo medo do que as pessoas vão dizer. Pessoas dizem o que elas querem e você não pode deixar de ouvi-las, mas você não precisa acreditar nelas. Acredite no Deus que você tem. Acredite no Deus que você tem. E nessa hora Maria ouve do anjo dizendo: olha, você foi escolhida. Mulher do centro cristão da família, você foi escolhida. Mulher do centro cristão da família, você foi agraciada. O favor de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, a sua família. E isso é apenas o começo de uma linda, grande e memorável história para você. Porque as histórias estão sendo contadas e recontadas. Eu vejo Maria aqui no enfrentamento de um medo. Primeiro porque Maria está sendo engravidada. E ser engravidada requer uma coragem. Quantas mamães não estão aqui que quando souberam foram fazer o exame ali no banheiro, quando fizeram o exame, se estavam grávidas ou não, e viram aquilo lá, não ficaram com medo. Quantas não ficaram com medo, não é? Porque não sabiam o que ia acontecer, não sabiam como ia funcionar. Mas o teste de gravidez estava ali na mão. Ou fazia uma coisa ou fazia outra. Ou tentaria tirar, ou teria que encarar agora a situação. E todas aquelas que encararam a situação venceram no nome de Jesus. E tem seus filhos correndo por aí, fazendo coisas por aí, porque não desistiram por causa do medo. O medo é um inimigo, mulher, que Deus vai tirar do seu coração. É um inimigo que você vai arrancar da sua vida. Porque como Deus disse a esta mulher através do anjo: não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Essa mulher chamada Maria vai ser lembrada por toda a eternidade. Por que ela foi lembrada? Porque era mãe do Salvador? Não somente isso, mas porque ela tinha em seu coração temor, respeito. E eu sempre digo uma coisa aos meus alunos na escola:
que eu amo Maria pelo senso de responsabilidade que Deus viu nela. Sabe, umas coisas que eu fico pensando às vezes quando eu vejo a maternidade de Maria com o Salvador, é pensar, Senhor, que nível de confiança o Senhor teve com esta mulher? O Senhor entregou o seu único filho para que essa mulher a cuidasse, o amamentasse, trocasse em suas fraldas e às vezes o corrigisse. Alguém aqui perguntou para mim um dia desses se Jesus era corrigido. Que mãe não corrige seus filhos? Que mãe não dá uma lapadinha nos seus filhos? Por quê? Porque a mãe ama, a mãe cuida, a mãe quer ver o bem-estar do seu filho. Então o que eu vejo é que Maria era muito responsável. E eu vou dizer uma coisa para você, mamãe que está aqui hoje, mulher que está aqui hoje, Deus vai te dar um coração confiável. Deus vai te dar uma unção nova, um encorajamento para o enfrentamento de situações que você está dizendo não consigo. Ei, consegue sim. Ah, não dá, vai dar sim. O que você não precisa é ficar debaixo da coberta com medo das situações, porque se ficar debaixo da coberta não vai dar nada certo. Mas se você enfrentar, o Senhor te dará a vitória. Se você se levantar, o Senhor te concederá a vitória e tudo aquilo que você vê será algo real na sua vida, em nome de Jesus. Quantas Marias não temos hoje aqui? Quantas mulheres que pegas inesperadamente por uma notícia, às vezes se amedrontam. Às vezes é um exame. É um exame que você vai e de repente você ouve do médico um diagnóstico que não é legal. Às vezes você ouve de alguém uma palavra contra os seus filhos que não é legal. Às vezes alguém diz para que você não é isso nem aquilo e você se amedronta, você tem medo. Não tenha mais medo. O Senhor está contigo. Ele é o Senhor e nele você confia. Nele você o adora, nele você se faz mais do que vencedora, porque o Senhor está na tua vida. Como Maria disse, você se empodera do Espírito Santo para mover a terra. E eu profetizo hoje nesta casa, onde estão as mulheres, levante as suas mãos. Mulheres, eu profetizo na sua vida autoridade no nome de Jesus, que mudarão direções, que mudarão decretos. Eu declaro que a tua boca será uma boca de autoridade. Eu declaro que a tua palavra irá cumprir no tempo nos seus filhos. Eu decreto que sobre o teu casamento haverá um mover tremendo de Deus. Sobre as mulheres que estão aqui, eu decreto que chegarão em níveis de excelência, que verão sua vida mudar de patamar por causa das suas decisões. E eu decreto também, mulheres, que o medo hoje cessa no seu coração hoje, e você é encorajada, empoderada pelo Espírito Santo para mover sobre essa terra. Quem é mulher dá um glória a Deus. Quem é homem dá um aleluia. E juntos digam glória a Deus e aleluia. Porque se não for assim, o que você está fazendo aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não confia no Deus que você diz que tem, o que você está fazendo na presença dele? Se você não acredita que ele pode mudar uma mulher estéril e uma mulher grávida, o que você está fazendo aqui? Se você acredita num Deus que pode levantar uma mulher sem eira nem beira e colocá-la na linhagem do Senhor, o que você está fazendo aqui? Se você não acredita nesse Deus, mas às vezes diz que Deus não pode te usar, o que você está fazendo aqui? Mulher, Deus quer te usar como uma profetisa, uma general do teu tempo, uma pessoa que ergue, uma seguidora fiel e da testemunha de Jesus, uma mulher cheia de autoridade, cheia de fé, porque a misericórdia de Deus te alcançou.
É isso que eu quero que você entenda hoje, mulher que está aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar em qualquer outro momento da sua existência. Mas Deus diz a você: eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar o seu testemunho. Eu quero mudar você. Você. Você que às vezes se pega chorando porque não tem mais forças. Você que se pega desesperada porque não sabe do dia de amanhã. Você que olha para a sua casa e às vezes você pergunta o que serão dos seus filhos ou das suas filhas. É você e é com você que eu estou falando hoje. E eu quero dizer a você, mulher de Deus, a sua história só está começando. Talvez você diga assim: pastor, já estou vivendo tempos demais. Sara já era velha demais e viu a promessa se cumprir na sua vida. Você que vai decidir o que você vai querer da sua vida, mulher. É você que vai olhar para a sua história e vai deixar claro aonde você vai chegar. Porque se você não enxergar o que Sara enxergou, o que Ruth enxergou, o que Maria enxergou, você está no lugar errado. Porque essas mulheres em seus tempos mudaram as suas trajetórias. E mudaram a trajetória das suas casas. Durante anos depois, eu e você estamos aqui falando de Sara. Anos depois estamos aqui falando de Ruth. Anos depois estamos falando aqui de Maria. Pessoas que já estão mortas há dezenas, centenas de anos. Mas o seu testemunho ainda vive. Há mulheres aqui esta noite que depois que forem, seus testemunhos ainda serão gritantes. Você não entendeu, mulher? Então perdeu essa história. Imagina você daqui a 100 anos, seus netos, seus bisnetos falando da sua história. Imagine pessoas lá no futuro olhando para o passado e diagnosticando que você foi uma mulher que mudou a história da sua casa. Porque o passado vai interferir no futuro, mas o futuro vai olhar para o passado para encontrar as raízes da mudança. Mulheres, liberem hoje sobre as suas vidas uma palavra de interferência na sua descendência. Porque a sua descendência não será a mesma a partir de hoje, porque você está sendo encharcada, empoderada pela presença do Espírito Santo, e você receberá fé para materializar as promessas, você receberá a graça para andar sobre essa terra e testemunhará a vida de Cristo sobre esta terra de uma forma real. Porque o tempo de cantar chegou. Muitas lágrimas que estão aqui serão enxugadas. Alabaieira. Muitas lágrimas serão enxugadas. E eu conheço um Deus que enxuga nossas lágrimas. Aquela que nós choramos na nossa cama ou debaixo do chuveiro. Quem nunca aqui não chorou debaixo de um chuveiro desesperado? Eu posso levantar minhas mãos dezenas de vezes. Quem nunca chorou dentro de um carro parado porque você não sabia o que fazer e como fazer as coisas? Quem nunca chorou quando foi abandonado ou largado? Há muitas pessoas que choram por muitos motivos. Mas também tem um Deus, o meu Deus, o seu Deus, enxuga nossas lágrimas. E como filhotes de bois selvagens, nós podemos pular e cantar e louvar, porque o tempo do nosso pranto passa e o tempo da nossa alegria chega. E eu estou dizendo essa noite nesta casa, o tempo do pranto está passando e o tempo da alegria está chegando.
E esse tempo da alegria que chega traz novas perspectivas, traz novas narrativas, traz coisas novas que podemos alcançar, nos encorajar, nos dar lealdade para desenvolver um papel significativo de mulheres no nosso tempo. Você crê nisso, mulher? Se você crê nisso, receba isso. É natural que o desespero venha. É muito natural que o desespero venha. Mas é muito natural que a alegria e a recompensa. Obrigado. E eu quero encerrar com isso, porque eu acho que foi o Senhor que mandou eu parar. O Senhor é um Deus de recompensas. E Deus vai mudar a sua vida, para você mudar a vida de muitos. Porque não há nenhum significado em Deus mudar a sua vida, se a sua vida não ajudar a mudar outras vidas. Por isso que eu olho para a palavra e digo quanto ela é poderosa. E hoje eu quero deixar essas palavras para as mulheres dessa casa. O Senhor vai restaurar as promessas perdidas. O Senhor vai trazer à realidade coisas que parecem que foram levadas. Sabe, o Deus que nós servimos é o Deus que não erra nas escolhas. Talvez você diga, e talvez alguém já tenha dito aqui, porque eu nasci, porque eu vivo isso, ou porque eu vivo aquilo, porque o Senhor me fez nascer. E às vezes amaldiçoa como o seu dia, como até Jó amaldiçoou o dia que nasceu. E eu sei que isso às vezes é natural do ser humano. O ser humano, quando está em desespero, ele consegue facilmente perder as raízes daquilo que o fortalece. Mas eu quero dizer algo. O Senhor não errou quando escolheu você. Não houve erro de percurso, não houve erro de situação. Ele sabe exatamente por que escolheu você. Aí você diz, mas pastor, por que é tão difícil para mim? É difícil para você porque se fosse fácil, você não valorizava as experiências que você tem com o seu Deus. Há muita gente aqui que passa pelo vale da sombra da morte, mas a morte não toca. Tem gente aqui nesta casa hoje, que eu sei de coisas que poderiam já estar debaixo de 7 palmos de areia, ou de terra, mas não estão, porque o Senhor foi fiel. O Senhor vai conduzindo, vai guardando, vai policiando, vai velando, porque o Senhor tem uma promessa na sua vida. E se Ele prometeu, Ele não vai deixar você morrer antes que ela se cumpra. Porque quando ela se cumprir, e ouça o que eu vou dizer, quando a promessa se cumprir, essa tua boca se encherá de riso, essa tua boca se encherá de alegria, e você gritará e dirá, o Senhor me livrou da mão que me oprimia e me levantou ao lugar alto aonde eu estou hoje, porque o Senhor é Deus na minha vida. Você está entendendo isso hoje? Porque se você entender isso, você não vai ficar cabisbaixa todos os dias. Porque todos os dias em que vier aquele sentimento de não escolhida, você vai lembrar e dizer, o Senhor não errou em me escolher, Ele acertou ao me escolher. Entre milhões e milhares, foi eu que fecundei o óvulo da minha mãe. E por ter fecundado, eu já me sinto honrado e honrada de vir a esse mundo receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque ninguém nunca te prometeu uma vida fácil. Se alguém te prometeu na porta de uma igreja uma vida fácil, volte para essa igreja, porque aqui eu não te prometo isso. Eu te prometo aqui
que você vai ter uma vida de luta, mas ao mesmo tempo uma vida de vitória. Porque não há vitórias sem lutas. Você quer ser o vencedor? Tem que lutar. Você quer ser uma pessoa encorajada? Tem que enfrentar o medo. Se você tem que ser alguma coisa nessa vida, você vai ter que enfrentar até chegar aonde quer chegar, e vai chegar em nome de Jesus. Agora, não é fácil. Não foi fácil para Maria, não foi fácil para Ruth, porque se eu tivesse tempo eu ia dizer que Ruth foi colher as espigas que caíam do seu senhor lá no milharal. Posso dizer para você que Maria carregou o Salvador quilômetros e quilômetros em cima de uma mula. Posso dizer a você que Sara ficou desesperada por não ver a promessa e se antecipou à promessa e perdeu parte dela. Posso te provar que na vida de nenhuma mulher de Deus foi fácil. E não vai ser fácil. Mas também posso te provar que Deus é um Deus fiel e que honra a fé das pessoas que o amam e o adoram. Se você o ama, te prepara, porque você vai enfrentar, mas vai vencer. Se você o ama, você vai sofrer, mas vai vencer. E aos vencedores, ou às vencedoras, o Senhor dará uma coroa. Ele colocará uma coroa às vencedoras. Por quê? Porque lá no céu, se você recebe uma coroa de vencedor, é porque alguma coisa você enfrentou. Você não vai receber uma coroa porque você é crente. Você vai receber uma coroa porque você é uma vencedora. E eu te encorajo essa noite, mulher, a crer no Deus que você serve. Eu te encorajo a enfrentar as lutas que você tem que enfrentá-las. Eu te encorajo a enfrentar as dores, as palavras, os dedos que apontam para você, os comentários desnecessários que fazem sobre sua reputação, os medos que vêm durante toda a trajetória. Eu te encorajo, porque você vai se tornar mais do que vencedora em Cristo Jesus. Mas se você não tiver coragem para enfrentar, você vai ficar no meio do caminho. E ao ficar ao meio do caminho, você pode se sentir demasiadamente fragilizada. Talvez demasiadamente você pode se sentir uma pessoa que está no fundo do poço, ou esquecida. Sabe, um dia minha mãe foi abandonada pelo seu primeiro marido. Meu pai foi embora de casa muito cedo. Filhos órfãos de pais vivos. Mas eu nunca esqueço de todas as palavras que minha mãe ouvia em alguns lugares. Entre umas delas que me faz muito, mas muito, muito bem, é aquela que diz: se o seu marido te abandonar, se os seus filhos te abandonarem, se todos te abandonarem, eu sou o Senhor que me tornarei o seu marido. É esse o Deus que eu sirvo. A vida é feita de abandonos. A vida é feita de traições. Mas também a vida é feita de um Deus fiel. Um fiel que não deixou nenhum dos filhos da dona Marina se desviarem. Um Deus fiel que nem deixou nenhum dos filhos da dona Marina se tornarem qualquer coisa que não prestasse. Mas ela teve que bater nos filhos. Ela teve que buscar o pastor que vos fala lá no quintal da igreja, debaixo de alguns tapas na cara, porque o pastor estava empinando pipa lá atrás da igreja. Mas tudo o que fez porque cria
que o Senhor era seu marido e que nunca o abandonaria, ou iria abandoná-la. E o tempo passou e o Senhor mostrou para ela que ele é um bom marido de uma mulher. E aí, quando o Senhor já mostrou para ela tantas coisas que ele poderia fazer por ela, o Senhor deu um outro marido a ela. Porque até na velhice da Dona Marina, ela encontrou um marido. Se você não acreditar nisso, você está redondamente enganada com Deus que você vive. O tempo passa, mas o Deus da promessa faz a promessa se cumprir. Quero que você fique de pé essa noite, por favor. Feche seus olhos. Quero que você feche os seus olhos. Principalmente você, mulher. Eu senti de falar isso para você hoje. Os homens podem receber, mas a primeira palavra é para as mulheres. Você está aqui, mulher, e o projeto de Deus ainda não se concluiu na sua vida. Há muita coisa que Deus vai fazer. Por isso, acredite, o Deus de promessas está aqui e cumprirá as promessas na sua vida.